Vamos analisar a derrota, aliás, a vergonhosa goleada sofrida para o Atlético Mineiro por 5. Não, vocês não ouviram errado. 5-0! Mas tem uma galera aí que tá, bom! Afinal, não pode questionar um enviado de Deus. Tudo isso, o top 8, cadê? Terminou em 14º. Sabe o Santos, que a gente fez 6-0? Terminamos atrás do Santos. Mas vamos comemorar que se classificou para uma Sul-Americana, né? Mas vamos falar tudo isso já. Salve, salve, galera do Vascão. Boa noite para todo mundo, boa noite com educação a você. Esse time, esses moleques, esses vagabundos não mereciam. Mas, boa noite, vamos analisar mais uma vergonhosa, a 19ª vergonhosa, ainda bem que o campeonato acabou, né? Porque foi a 19ª derrota do Vasco no Campeonato Brasileiro, um torneio inteiro. Tá bom. Durante a semana que eu falei que havia a possibilidade de, caso o Vasco perdesse para o Atlético Mineiro, seria a 19ª derrota. Falando do Pedrinho, falando do Felipe, falando do Diniz, falei também do Ademar Lopes, me acusaram de torcer contra, igual aquele familiar, sabe? Aquele familiar que dá para perceber que vai dar merda. E a gente aponta e fala que você está torcendo contra. Torcendo contra, que eu tenho coisa pessoal com o Pedrinho. O Pedrinho pode ser. Aliás, acusaram até de eu estar perseguindo o Pedrinho pelo lado político dele ser fã do ex-presidente. Me acusaram disso. Me acusaram de trabalhar para 77. Eu acho que a empresa norte-americana está esquecendo de depositar salário. Né? Tudo isso, mas está maravilhoso para essa galera. Que foi Thiago, o Vasco jogou com o time reserva. Os titulares foram poupados usando o jogo de quinta-feira contra o Fluminense pelo primeiro jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Beleza. Não me interessa. Quem veste essa camisa tem que honrar. Tem que vencer. Não importa se é titular, se é reserva do reserva. Vocês lembram do Dedé, né? O Dedé já foi terceira opção. Quando ele viu uma oportunidade, ele agarrou ela e virou um mito da torcida. Sequer essa galera viu como uma oportunidade de seguir no Vasco no ano que vem. Mais uma vez, o Matheus França teve a oportunidade de mostrar. Pode ser um bom substituto para o Felipe Coutinho, mostrou que não é. Aliás, ninguém mostrou nada, nem o Fuçado mostrou que é goleiro à altura de substituir o Léo Jardim. Ele é goleiro, não joga sempre. Goleiro, quando é bom, agarra qualquer oportunidade. E hoje, o Atlético Mineiro só não fez mais gols porque a bola, o travessão ajudou umas vezes, a trave ajudou outras, e a pontaria não foi tão legal. Porque se fosse na direção do gol, entrava. Eu até tomou um gol contra de uma maneira bizarra, né? O cara cruzou, a bola bateu no Vitor Luiz, entrou. O goleiro que devia estar atento caiu para trás quando viu a bola dentro do gol. E um jogo que o Vasco não jogou porra nenhuma, não tempo nenhum
segundo jogo, o Atlético Mineiro botou o Vasco na roda o tempo todo. Fizeram 2-0 com facilidade no primeiro tempo. O primeiro gol foi um gol de pelada, daquele casados contra solteiros, que o Zato deu rebote, se não me engano, o Hulk tocou para trás, e o Alonso com o gol vazio só botou ela para dentro. O segundo gol, uma bela pancada de falta. Aquela até eu tiro qualquer culpa ao Fusato, foi um chute violento mesmo, que ele nem viu a bola passar. E o segundo tempo, mais o Atlético entrando na área do Vasco, bem entender se parecia ser um coletivo. E um exemplo foi o gol do primeiro gol do Dudu, logo aos 3 minutos, um cruzamento rasteiro que ele só escorou. Ele fez o terceiro e o quarto, né? O quarto também foi Dudu também um gol que um time de pelada faz, e o quinto foi essa bizarrice do gol contra. Então foi um jogo que poderia ter sido 5-6, que não era exagero. A bola bateu no travessão, teve um chute do Hulk, a bola bateu na trave e foi para fora. Deu pena de ver o Vasco atuar. Parecia um time de adulto contra um time da categoria de leite. Era bom, sabe, com um bom resultado, terminaria o campeonato na frente do Santos, terminaria com o campeonato com moral para as semifinais da Copa do Brasil. E o Vasco vai para as semifinais com uma moral, com uma autoestima lá embaixo. Mas eu esqueci que não pode culpar, não pode criticar o seu Pedro Paulo, vulgo Pedrinho, não pode criticar o Felipe, que é braço direito do maestro, do Pedrinho, maestro, porque o Pedrinho se sente atingido. Aliás, ele se sente atingido, é um narcisista, né? Porque ele se sente atingido em tudo. Até que quando se passa na cabeça que ele está envolvido. Por exemplo, quando agrediram lá aquele influencer, eu separo bem jornalista com influencer, que aliás só deveria ter credenciamento quem é realmente jornalista. Deveria, pelo menos, quem estudou 4 anos, quem ralou para chegar lá, estudou para chegar lá, mas hoje o influencer parece que tem também carteira de acesso, podendo também participar das coletivas. E esse rapaz, eu não lembro de ter esbarrar com esse rapaz, dele eu não me lembro. Mas ele foi agredido, não lembro contra quem que ele foi agredido. Foi um jogo que a CBF já não aprovou meu credenciamento para lá. O último foi contra o Grêmio, um jogo de ida, né, no turno. E aí ele foi agredido e foi de um cara que é amigão da diretoria. E na coletiva que eu estava, o Pedrinho simplesmente disse que ele não estava envolvido, mas de hora nenhuma ninguém disse que ele estava. É o cara narcisista que leva tudo pro lado pessoal. Ele bloqueia colega, a mim ele não bloqueou, deve ser por eu não ser famoso, eu devo ter essa vantagem de não ser famoso, que o cara não me bloqueou, né? Porque democrático, não sei se ele é, porque tem vários colegas que
são bloqueados simplesmente por ser criticar ele, leva para o pessoal. Ninguém está dizendo que o Pedrinho é safado, ninguém tem provas que o Pedrinho é safado. Se alguém disser que ele rouba o dinheiro do clube, essa pessoa tem que vir munida de provas, espero. Mas ninguém disse isso, as críticas são da gestão. As decisões erradas da gestão, mas eles levam para o pessoal. E uma cambada de torcedores, uns massas de manobra, que acreditam tudo que essa diretoria faz, não tem. Deveríamos ter senso crítico, mas tem gente que não tem senso crítico nenhum. Pensar, dar trabalho, pensar é complicado, que acreditam em qualquer coisa que essa diretoria fala. Devem acreditar naquela fala dele, que ele é um enviado de Deus para salvar o Vasco. Ainda não sei de que porquê falido o clube está, já estava bem antes dele chegar, na verdade, tanto que um ex-presidente, Jorge Salgado, uma galera não sabe disso, uma galera aí que nem era nascida quando isso acontecia, injetava dinheiro, emprestava dinheiro ao clube. Antes fala que eu sou apoiador do Jorge Salgado, não tenho nada com o Jorge Salgado, que pretendo ter, com minhas falas com ele assim, jornalista para personagem, mesmo assim muito pavio curto comigo, eles só atendem, só é mais comunicativo com os jornais famosos. Mas de qualquer forma, é um fato que não pode mudar. E também é um fato que um cara desesperado vendeu com qualquer vigarista que apareceu. Não é um mocinho, não é totalmente vilão, ele tem dois queijos dentro do Vasco da Gama, um vilão, um mocinho. Então, mas em termos de grana, quando já era falido há muito tempo, tanto que no desespero vendeu para qualquer porra que apareceu. E me irrita que ele estava tão seduzido pela 77, como aquele adolescente, usado pela beleza daquela musa. E aquela musa sabe que aquele garoto está desesperado. Se aproveita. Quando o rapaz acorda, já é tarde demais. Já foi mais ou menos isso o da 77. Mas, de qualquer forma, era hora. Já poderia ter feito há muito tempo. Ido atrás de novo investidor para revender a SAF. Só que essa galera aí não quer revender a SAF. Podem falar, esses massa de manobra, uns massa de manobra, outros com interesse, porque tem em si uma organizada que é terceira. O Romário já falava isso, né, naquela época que ele jogava. Se não desse algo para essa organizada, ela não apoiava em funcionamento, ela tem que ganhar alguma coisa. E hoje é churrasco a 0800, e bilheteria a 0800 também. Então, eu chamo eles de organizada, meu churrasco, minha vida. Um churrasco é mais importante do que o clube. Porque, ai, se você criticar o Pedrinho dentro de São Januário, ai, se você criticar o Pedrinho num jogo de ida lá no Maracanã contra o Fluminense, ai, porque, como eles falaram na última encontro, com o elenco vascaíno, que eles são incondicionalmente da diretoria. O Vasco só não caiu completamente,
aquele que permanece, né, no futebol brasileiro sem intenção de permanecer. Porque perdeu para o Mirassol, perdeu para uma porrada do Atlético Mineiro. Se não fosse o saldo de gols feito durante a campanha, seja o Santos, segundo no Inter, desculpem, 3 no Fortaleza, que caiu, 3 no São Paulo no turno, 3 no Bragantino. Se não fosse o ataque, quando está com tesão, produz muito, teria caído. Assim como se classificou para a Sul-Americana culposamente, sem intenção de se classificar. E, bom, espero que essa derrota sirva de mexa com brilhos deles, mas lembrarem o Vasco das 4 vitórias seguidas, os 6-0 contra o Santos, no jogo de quinta-feira contra o Fluminense, que é o jogo da vida do Vasco. Porque essa massa de manobra se apega muito na que a gente mais quer ver o Vasco campeão, é a chance que o Vasco tem de ser campeão, é a Copa do Brasil. Mas se jogar o futebolzinho que jogou ontem, se jogar o futebolzinho que jogou contra o Botafogo, se jogar o futebolzinho que jogou contra o Juventude que caiu, vai ter menor chance. Espero que aquele futebol contra o Santos, contra o Internacional, contra o São Paulo lá no Morumbi, que lá no Morumbi jogou muito, volte contra o Fluminense. Porque senão vai ficar difícil. Eu quero ver o que a massa de manobra vai falar. O Fortaleza caiu. Sabe quem é que está tomando redondezas, falando desculpa para a sua torcida e prometeu um time competitivo para subir no ano que vem? O presidente deles. Mas no Vasco, o presidente só aparece nos bastidores quando ganha, né? Aí ele aparece com 5 segundos de vídeo. Na derrota, some. Mas daqui a pouco ele vai fazer um videozinho aí, batendo peito, falando que, ou chorando, dizendo que o pai era alcoólatra, que ele dormia na arquibancada de São Januário. Com a galera, não faz mal, eu tô carente, mas eu tô legal. Se emocionar. Eu espero que quinta seja outra história. Pelo que bem de nós que a gente merece encerrar o ano sorrindo. Valorizo o vascaíno porque mágoa, dor no coração, ele sabe. Por isso, ele não vai machucar o campeonato. Então é isso, galera. Até mais com o Vasco. O nosso Despertar Vascaíno será o primeiro tempo da coletiva lá, se houver coletiva lá em Belo Horizonte, e a hora do almoço, o segundo tempo da coletiva lá de Belo Horizonte. Até mais.